Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Styled Component. Então essa biblioteca que é muito utilizada em React e a gente vai falar sobre as vantagens e como utilizá-la. Vamos lá? Bom, então vamos lá pessoal, a gente abre aqui um novo terminal, como sempre, aqui para a gente poder fazer a instalação. Aí faz aquele comando npm e de install, e a gente coloca dois tracinhos save, para ficar já fixo para a gente, e depois styled component. Tá certo? Então só tomar cuidado para escrever certinho e aí a gente manda instalar. A instalação geralmente também não demora muito, tá? Depende, claro, da sua conexão com a internet, mas geralmente é bem rapidinho. E aqui, por exemplo, e acabou de ir. Perfeito. Bem rapidinho, tranquilo. E vamos lá, então, primeiro como fica a estruturação, né, do nosso arquivo. A grande vantagem, né, do Styled Components é a integração imensa que ele tem com os arquivos JavaScript. Tá? Ele tem uma imersão muito grande no JavaScript. Se você quiser, você pode literalmente colocar todos os seus arquivos, tanto de utilização quanto dos arquivos em React, na mesma pasta. Mas isso não é, no mesmo arquivo, mas isso não é recomendado, porque deixa o seu código mais carregado, né? Já quebra aquele padrão clean code. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar então um arquivo dentro da pasta, né? Aqui como a gente fez com CSS, só que dessa vez a gente faz o seguinte, a gente coloca index.style, não, desculpa, aqui sem o ponto mesmo, style.js. Então a gente cria um arquivo em JavaScript para trabalhar com o nosso Styled Component. E a gente vai fazer import aqui, né? Então a gente faz import styled, e aqui ele já faz aqui o restinho, né? Que faz a importação da biblioteca Styled Component. Aqui dentro, a gente pode trabalhar de algumas formas. E qual que é a grande diferença daqui? É que a gente pode criar tags personalizadas para o nosso JSX, tá? Vou dar um exemplo melhor. Então, por exemplo, aqui a gente tem a div, né? A div que é o divPy. Né? Então, aqui a gente está estilizando ela através, né, de uma class name. Mas a gente pode criar uma tag estilizada. Vou mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Então, primeiro a gente faz o export para exportar, né, essas coisas, o que a gente for colocar aqui dentro. A gente vai colocar o export, a gente vai colocar como const, e a gente vai colocar o nome, que aqui vai ser divPy, sempre começando com letra maiúscula aqui, tá bom? A gente coloca igual styled.div, porque a gente quer criar uma div. Se eu fosse criar um botão, eu ia criar .button. Ou se fosse criar um input, .input. Sempre dessa forma. Mas aqui é uma div, então coloca div. E a gente vai colocar duas classes, né, que é o ponto de exclamação ao contrário. E a gente, no lugar geralmente a gente abria e fecharia aqui uma chaves, né, mas aqui no Styled Components não. São duas classes. E aqui dentro a gente vai trabalhar, né, da nossa divPy. Perfeito? Para adiantar o processo para a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai só copiar as coisas que estão aqui dentro. A gente vai pegar aqui, tudo bem, certinho. Vai vir aqui e vai colocar tudo aqui dentro. Se quiser deixar espaço, pode. Se não, eu prefiro não deixar. Acho que fica mais fácil de organizar. E tudo bem. Aqui a gente então criou a divPy. Tá certo? A gente pode até colocar então as coisas aqui, ó. Que a gente tem aqui tudo lá dentro. Então, porque ele também tem um sistema de herança igual a gente viu do Sass, tá? Então a gente pode colocar aqui e tá tudo bem, não tem problema não. Então deixa eu tirar aqui. A gente pode até excluir esse arquivo aqui, ó. Aqui, perfeito. Então a gente pode tirar esse daqui, tá? A gente não vai mais utilizar e a gente vai chamar então dentro da nossa tag o nome que a gente colocou, que é divPy. E até aparece já para a gente fazer importação. Então tá certinho aqui. Opa, só esqueci. Aqui, perfeito. Então divPy está sendo chamado aqui dentro do index, né? Style. E tá perfeito. Tá funcionando tudo certinho. Então, olha só que interessante. Ao invés de eu criar uma classe, eu crio de uma vez uma tag. Tá? Então isso é uma vantagem muito grande por várias questões que a gente vai ver mais para frente.
E também, tá, a gente vai ter a grande vantagem aqui de deixar o nosso código também mais limpo. A gente não vai ter, né, class name ou... A gente pode ter também, tá? A gente pode colocar uma class aqui, não tem o menor problema, mas a gente não tem a necessidade imediata de fazer isso. A gente pode separar, né, fazendo tags personalizadas, isso deixa o nosso código muito, mas muito mesmo, mais limpo, tá bom? Então vamos lá, ó. Perfeito, deixa eu só tirar então aqui o import, que esse aqui não existe mais. E se eu rodar agora, provavelmente ele vai dar um probleminha. Aqui, ó. Isso mesmo, deu problema aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Por quê? Porque a gente tem os outros arquivos aqui, né? A gente está aqui no class name, né? Então o class name dentro do Styled Components ele vai mudar um pouco. Ele não mais fica entre chaves, mas ele fica entre aspas. Aqui, beleza. Deixa eu tirar aqui, colocar entre aspas também, tá? Para a gente ficar aqui. Bom, seguindo a lógica, ele ainda não vai ficar legal, né? Você vê aqui que sumiu, né? Por exemplo, a cor aqui do border e o border aqui também não está funcionando legal. E vou explicar para vocês o porquê. Né? Se vocês lembrarem, a gente colocou aqui no colors, a gente está usando o arquivo SCSS. E a gente vai ter que mudar isso, porque não vai funcionar mais dessa forma, tá? Então vamos lá. Então, ao invés de ser um arquivo SCSS, a gente vai colocar colors.js. Simples e tranquilo. E aqui dentro, a gente vai criar aqui um arquivo. Vamos chamar aqui, vamos fazer um export, né? Vamos chamar ele de colors também, tá? E a gente vai fazer aqui, ó. Então a gente vai colocar ele como um objeto, tudo bem? Então a gente vai colocar aqui o gray. Opa. Só que a gente vai ter que colocar aqui a nossa cor, né, como se fosse uma string. Peraí, só esqueci de colocar aqui um const. Isso, maravilha. E aí eu dou uma vírgula. Ué, por que foi aqui? Vírgula, agora sim. Coloco aqui entre aspas também. Opa, aqui. Perfeito. E vou colocar aqui também dentro do nosso objeto. A gente pode excluir isso daqui. E pronto, a gente basicamente já estruturou, né, como que vai ficar então as nossas cores. Deixar assim que fica mais visível, né? Então a gente continua, né, com o gray e com o background. Vamos lá então para a gente fazer essa aplicação aqui agora, tá certo? Bom, então a gente tinha esse gray sendo usado aqui, ó. Né, o gray está sendo utilizado aqui. Então a forma da gente utilizar aqui não é tão diferente, tá bom? A gente vai simplesmente, ó, continua mesmo com aqui, né, com o nosso cifrão. Né? A gente vai continuar aqui, né, esse cifrão aqui bonitinho, e a gente vai chamar o colors, que é o arquivo que a gente criou aqui dentro. Né? Aqui, ó, const colors. Então a gente chama colors, como se fosse chamar qualquer outra coisa em JavaScript mesmo. E a gente coloca o ponto e a gente vai acessar as duas coisas que tem aqui dentro. No caso, as duas cores. E ele já vem, né, de uma forma clara pra gente as duas opções que tem. Se tivesse mais opções, teriam mais opções. Mas a gente quer o gray, né? Beleza, a gente faz a mesma coisa aqui embaixo. Né? Abre e fecha chaves. Chama o colors. E coloca aqui o gray. Lembrando também que aqui ele sempre faz o import automático, mas se por algum motivo o seu VS Code não fizer, você tem que chamar ele aqui entre chaves também. Tá bom? Bom, então, tecnicamente era para estar funcionando, vamos ver se está. E aqui já está funcionando tudo de novo. Tudo certinho, né, sem nenhum problema. Então a gente fez a mesma coisa, né, só que com mais vantagens aqui no Styled Component. Então, esse é uma demonstração, tá, do poder que ele tem. Mas ele ainda faz mais do que isso. Isso é só uma demonstração, tá? A gente consegue fazer ainda mais coisas utilizando aqui o Styled Component. Tudo bem? Perfeito? Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente praticar um pouquinho mais, eu queria fazer aqui, ó, vamos só trocar esse form, vamos trocar aqui, fazer mais um exemplo com ele, tá? Deixa eu só achar ele aqui, cadê o form? Aqui o form aqui, ó. Então vamos criar uma nova aqui, tá? Vamos colocar
export, const, vamos chamar ele de search, tá? Essa tag que a gente vai criar, igual styled.form, porque a gente está colocando aqui no lugar de uma tag form, então a gente coloca .form. E aqui dentro a gente vai poder colocar tudo que a gente tem aqui. Aqui, ó, sem exceção. Tudo bem, pegou aqui. Vamos lá. Deixa eu só deixar aqui bonitinho. E perfeito aqui. Então a gente já tem a nossa tag. Deixa eu só tirar aqui. Ok. Então a gente já tem aqui a nossa tag, né? Aqui a search, já pronta para a gente utilizar. Tem um input, tudo bem? Aqui tem o input over. Mas uma vantagem, tá, em relação à economia de espaço, é que a partir de agora a gente vai poder fazer um pouquinho diferente. Deixa eu só salvar aqui para a gente partir para fazer isso na prática. Ó. Então aqui eu posso colocar search, ele já encontra aqui, né? Aqui, ó, index style. Então, search aqui. Pronto. Então vamos dar uma olhada só para garantir que está funcionando e está funcionando tudo certinho. Maravilha. Bom, então qual que é a outra vantagem que eu tinha dito? É que a gente não precisa nem mais agora, ó, colocar esse input.over. A gente pode simplesmente apagar esse input aqui também, e colocar esse over aqui dentro. Ó. E aqui a mesma coisa com o focus. Perfeito aqui. E se a gente for ver aqui dentro, continua funcionando da mesma forma. Ou seja, o Styled Component ajuda a gente a facilitar ainda mais o entendimento do nosso código. Né? Então, o sistema de herança aqui continua exatamente igual, tá? Só que aqui ainda fica, né, vamos dizer assim, mais fácil, né, de você colocar as coisas de forma hierárquica dentro, né, da sua tag de input, da sua chave de input. Você coloca simplesmente over, ou focus, ou outro atributo, e ele automaticamente já entende, né, que você está fazendo o over do quê? O over do input. Né? Se você colocasse o over aqui embaixo, por exemplo, né, criasse uma linha e colocasse 2 pontos, ponto over, ele já ia entender que era esse over em cima do form inteiro, né, da tag inteira de form. Então, sempre se lembrem disso, tá bom? Dessa estrutura, e ela ajuda a gente muito. Vamos fazer a mesma coisa com o button, né, pra gente não deixar só uma parte. Aqui, ok, deixa eu arrumar. E muito bom. E aqui funciona também, né? Só para mostrar para vocês aqui. Continua perfeitamente. Então, essa daqui são, né, vamos dizer assim, a parte mais básica, mas a que você mais vai usar no dia a dia com o Styled Component. Styled Component é uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente, né, usada no mercado de trabalho. Né? Se vocês derem uma olhada em vagas, quase todas as vagas que tiverem React vão pedir Styled Component, porque ele dá um poder muito grande para a gente poder trabalhar com estilização. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado dúvida, mas se ficou alguma dúvida, você pode reassistir o vídeo, tá certo? Perfeito, então, pessoal, finalizamos por aqui. E no nosso próximo encontro a gente vai ver um pouco mais sobre responsividade. Então, a mesma imagem para diferentes telas. Vejo vocês lá, até mais!